Gente, eu queria que vocês, quem puder, quiser me acompanhar, nós vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Quem quiser me acompanhar, alguns aí com os aplicativos digitais, outros ainda com a Bíblia de papel, alguns já conseguem acompanhar no telão. Enfim, temos opções aí para que você possa acompanhar a palavra. Alguns aí gostam de fazer anotação na Bíblia, deixar gravado muitas vezes o texto ali no aplicativo para reler depois, e é sempre bom a gente sair daqui com o texto, ouve o que o pastor fala, mas a gente vai para casa, estuda novamente e o Senhor confirma se o pastor falou tudo certinho, né? Então, é isso aí, a nossa função é essa, buscar na palavra entendimento, buscar no Senhor tirar as dúvidas e assim a gente vai crescendo juntos, em nome de Jesus. Quem procurou, achou? Amém? O povo se perdeu, cara. Quem procurou, achou aí? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneceremos firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de sermos chamados, Senhor, na tua casa, na tua presença, porque cremos que tu já estás aqui e fosses o primeiro a chegar, preparando esse lugar para nós. Que tu possa nos facilitar, Senhor, o entendimento da tua palavra, que possamos receber de ti essa porção grandiosa que cremos que já está preparada a cada um de nós. Não deixe que nós sejamos o atrapalho do nosso coração, da nossa mente, para receber aquilo que já está pronto, que vem de ti. Que tu possa agir, Senhor, com liberdade nesse lugar. Estamos aqui para te adorar, viemos aqui entregar tantas coisas para ti, Senhor, mas a primeira coisa que queremos entregar ao teu altar é a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo aquilo que tu tens feito através da tua graça e da tua misericórdia. Que tu tome conta desse lugar nesse momento, Senhor. Que não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo de Deus a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos, é o que nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Essa palavra, por incrível que pareça, foi gerada por conta daquilo que aconteceu no meu Instagram essa semana. Agora há pouco, aconteceu novamente, fui hackeado. Até consegui conversar com aquele que estava me hackeando, dizendo, poxa, eu sou mais influente que você, né? Porque para vender no meu nome, talvez ele consiga, no nome dele ele não conseguia. Mas já tinha acontecido isso essa semana, e eu comecei a ver como muita gente, como agora estava acontecendo, muita gente entrando em contato comigo, olha, pastor, hackearam o teu Instagram, olha lá, tu já viu o teu Instagram, enfim, pessoal avisando, preocupado, muita gente brincando, perguntando, parcela, onde é que eu vou buscar? E eu vi que todos aqueles que entraram em contato foram sempre avisando daquilo que estava acontecendo. Ninguém entrou em contato, e as conversas que eu pude acompanhar, de pessoas realmente interessadas naquilo que estavam ali, porque já viram que era um golpe. E aí gerou no meu coração a mensagem de hoje, sobre coisas que nós temos que nos preocupar, e uma delas é sempre a gente não ir atrás daquilo que aparenta ser, mas das propostas que nos vêm. Muitas vezes a gente vai atrás da aparência, mas o que o Senhor quer nos ensinar através da palavra essa noite é analisarmos a proposta. Não é a aparência, mas é a proposta. Talvez quando as pessoas que me conhecem e já me seguem no Instagram, sabem que a minha proposta é pregação do Evangelho, e não se perderam para a aparência daquilo que estava no Stories, sabendo que não era aquilo que eu uso e não é para aquilo que eu uso a ferramenta do meu Instagram. E muitas vezes a gente se perde por isso. Nos perdemos por conta da aparência. E a aparência é muito sedutora, e quando a gente se ilude com a aparência, a gente se perde em qualquer proposta. Mas quando nós conhecemos a proposta verdadeira, que é o Evangelho, nós não nos perdemos com a aparência.
e por isso muitas vezes somos surpreendidos. Aquela pessoa que talvez não tenha a beleza que o padrão do mundo estabelece, aquela porta de emprego que parece não ser tão bonita como você gostaria, aquela parceria, aquele relacionamento, aquela pessoa que talvez ao teu primeiro olhar não é tão bonita assim, mas quando você ouve a proposta, você começa a enxergar de uma maneira diferente, porque na proposta você começa a ver a verdadeira beleza daquilo que é entregue a você. Então a mensagem de hoje é sobre isso, para nós não nos perdermos sobre as aparências, mas nos preocuparmos com as propostas. Antes de nós entrarmos no contexto, eu queria só fazer vocês entenderem um pouquinho desse livro tão poderoso. Nós lemos aqui o capítulo em Efésios, e todos sabem que isso foi escrito, é mais uma das cartas escritas por Paulo. Paulo mandou a carta para o povo de Éfeso, e todo o livro é sempre trazendo a eles uma mensagem de alegria do coração de Paulo, que tinha passado lá, pregado o Evangelho, e depois ele vendo o crescimento da igreja, o quanto eles se desenvolveram, o quanto eles permaneciam firmes, o quanto eles estavam crescendo e desenvolvendo no Evangelho que tinha sido pregado, o quanto eles estavam crescendo espiritualmente, alegrou Paulo ao ponto de ele escrever a carta para Éfeso. E ele escreveu essa carta entregando para eles notícias de tudo aquilo que estava acontecendo. E quando a gente vê essa carta escrita, eu acredito que gerou alegria no povo. É o tão chamado feedback que Paulo estava dando de tudo aquilo que ele estava fazendo. E quem não fica feliz quando recebe um bom feedback? Uma carta recebida e trazendo a eles tudo aquilo que alegrava Paulo, dizendo: olha, o que eu fiz, o que eu ensinei, não podia fazer nada por vocês, mas o ensinamento, a mensagem entrou no coração de vocês ao ponto de frutificar, e vocês estão crescendo, isso me alegra. E quando nós olhamos essa carta que foi escrita por Paulo para o povo de Éfeso, aqui em todo o livro de Efésios, a gente começa a ter uma noção e consegue também avaliar a nossa vida. Tudo aquilo que Paulo fala desde o primeiro versículo, do primeiro capítulo até o último, é sempre trazendo coisas importantes que aquele povo fez, que deveria ter feito, como evoluiu, o que cresceu, o que fez de certo e como eles têm prosperado, porque seguiram literalmente a palavra pregada, o Evangelho. E a gente começa a usar como parâmetro para a nossa vida também. Nós começamos a olhar aquela carta como se fosse para nós. O que eu cresci, como eu evoluí, como eu tenho ido, como eu estou com a minha vida, como está o meu caminhar, como está a minha evolução desde quando eu conheci Cristo, como é que está a minha história. E aí começa a gerar em mim algo que talvez gostaríamos de viver. Se nós recebêssemos uma carta de Jesus. Eu já falei sobre isso em outra ministração há muito tempo atrás. Não é exatamente sobre isso, mas eu queria trazer esse contexto para que a gente entenda todo o resto referente às aparências e propostas. Se eu recebesse uma carta de Jesus hoje, como aquele povo recebeu de Paulo, qual é o feedback que estaria escrito? Referente àquilo que eu estou vivendo, às decisões que eu tenho tomado, o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi, porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que eu estou realmente liberto? Eu ouço a palavra, ela é uma verdade, mas será que essa verdade assumiu a posição que deveria dentro do meu coração? Para fazer eu viver a verdade? Eu saber a verdade é uma coisa, eu viver a verdade é outra, totalmente diferente. Eu sei o que é certo, mas muitas vezes eu faço o que é errado. Então como é que seria essa carta? A cada um de nós. Que surpresa ela estaria a nós? Como é que a gente estaria sendo analisado? Como filho de Deus, como herdeiro, como alguém que agora carrega a salvação, aquele que pode olhar para o céu em todo momento, sabendo que o céu está aberto e as minhas orações estão subindo através de gemidos inexprimíveis pelo próprio Espírito Santo, que conduz, que prepara, que leva as nossas orações de uma maneira que chega ao Pai de uma maneira que Ele possa entender e saber ver exatamente aquilo que o nosso coração está precisando, está sedento ou está agradecido. Então o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. É o Espírito Consolador, é aquele que fala de nós ao Pai. Como é que está o nosso relacionamento? O que teria
Como é que estaria nosso feedback como responsável pelo ministério de resgate de pessoas, o ministério de reconciliação? Depois que conhecemos Cristo e estamos vivendo o Evangelho, o que eu tenho feito com ele? Quantas pessoas se reconciliaram com Cristo depois que eu recebi a verdade? Porque o Senhor diz que eu estou para transbordar, então aquilo que eu recebi tem que fluir de mim para outras pessoas. Se eu me converter sozinho, em vão é o Evangelho. E não que ele não seja importante para mim, mas o Senhor conta comigo para que ele multiplique em outras pessoas. A palavra diz que, eu sempre gosto de repetir, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo nunca ficou satisfeito com uma só pessoa. Ele pregou para multidões e multidões. Recebeu, viveu e quis aceitar ele, cada um por si só pela sua decisão, mas ele não deixou de falar para muitos. Não escolheu para quem falava para todos. E para quantos estamos falando? O que teria nessa carta para cada um de nós? E se a gente for parar para pensar, essa carta nós já recebemos. A Bíblia é a carta que nós recebemos com tudo aquilo que precisamos saber sobre o Evangelho, e lendo o Evangelho, começamos a descobrir quem somos, como estamos, para onde estamos indo. Quando você lê a palavra, ela confronta você, ela não te acusa, mas te confronta. Nós lemos a palavra e começamos a pensar, poxa, olha só como eu poderia estar melhor, errei, olha só o que eu tenho que fazer certo, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu poderia ter feito, olha como eu posso fazer, olha como eu posso estender um pouco mais a mão, olha como eu posso ser mais sorridente, olha só como eu devo ser mais grato, olha só como eu tenho reclamado demais e o Senhor tem feito demais na minha vida, ao ponto de eu ter que ser agradecido eternamente, e tudo que der errado daqui para frente ainda será motivo de eu agradecer, porque se tudo terminar e o disjuntor cair, quando eu abrir os olhos, estarei com o Senhor, e não tem presente melhor. Mas onde está o nosso coração? Estamos vivendo pela aparência ou pela proposta? As aparências hoje chegam nos trazendo oportunidades que nos seduzem aos olhos. Quantas pessoas hoje não caem em golpe, porque quando vem propaganda de coisa muito barata, pensa, que oportunidade, não vou perder. Essa semana, quando eu gravei um vídeo avisando que o meu Instagram eu já tinha recuperado, eu disse, gente, cuidado, que às vezes a intenção de fazer um bom negócio para economizar um bom dinheiro, a gente acaba gastando um bom dinheiro. E as propostas do inimigo são exatamente essas, sedutoras, um ganho fácil, eu vou conseguir aquilo sem muito esforço. Tanta gente se dando a vida para conseguir tal coisa, olha só que, foi para mim, é de Deus isso. A aparência parece ser de Deus, mas será que a proposta é dele? E quando nós começamos a analisar, a gente tem que entender que uma das coisas que o Senhor faz e fala é através da palavra, Ele é o próprio verbo. E João 8,32 diz o que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes ele diz que se andares comigo, sereis meus servos, meus adoradores, então conhecereis a verdade vos libertará. Com quem a gente tem andado? Estamos nos perdendo por conta das aparências e não estamos analisando as propostas. Vamos pela emoção dos nossos olhos. E quando a gente busca o Evangelho, quem lê o Evangelho sempre se fortalece, não desanima. Eu não conheço uma pessoa que, com qualquer problema que esteja, ou mesmo feliz, pare para ler a palavra e não se anime. Não tenha vontade de se levantar e agir, não saia com aquela paz que excede todo o entendimento ao ponto de querer transbordar, querer fazer, querer agir, querer servir, porque é isso que o Evangelho faz, fortalece o nosso caminhar, fortalece o nosso coração, restabelece a nossa mente num caminhar constante e fiel no Senhor, sabendo que o caminhar com o Senhor é caminhar para cima, é ir sempre em direção a Ele, e a gente não desanima, mas para isso a gente tem que conhecer a proposta. Qual é a proposta certa? O que é aquilo para mim? Talvez a proposta não seja tão bela como eu imaginaria, porque eu sempre quero algo dentro do padrão do que o mundo me oferece. E às vezes o que a proposta que o Senhor nos traz é humilde comparado com aquilo que o mundo te oferece. Mas é humilde daquilo que o Senhor te entrega aqui.
mas aquilo te liga a uma grandiosidade que está lá no céu. Quando você for chamado, o Senhor vai te levar para algo poderoso que Ele está preparando para você, exclusivamente para você, mas você tem que ser fiel a uma proposta, e essa proposta é o Evangelho. Quando nós vimos essa carta, todas as cartas de Paulo têm algo especial, todas elas têm algo que a mim chama a atenção. Essa é uma das cartas que Paulo escreve na prisão, preso, sofrendo pelo Evangelho, escreve uma carta feliz da vida para um povo que está fazendo tudo certo. Paulo é um exemplo daquele que não desiste, não vive pelas circunstâncias, mas vive pela proposta. Ele recebeu uma proposta do Senhor de mudar de lado. Ele era aquele que perseguia, agora é aquele que serve. Aceitou a proposta, e ele não foi pela aparência, porque naquele momento que ele encontrou o Senhor, ele ficou cego, porque o Senhor não queria aparência, queria que ele prestasse atenção na proposta. E aí, quando ele recebeu a proposta, ele virou de lado e começou a ser aquele que pregava o Evangelho, e pregou até o último dia da sua vida, e nada o parava. Pregou na prisão, escreveu uma carta lá, uma carta que motivava, que alegrava e alegrou o povo que recebeu a carta dele. E eu pergunto para você, quantas vezes na nossa vida nos sentimos presos, oprimidos, deprimidos, tristes, abandonados, sentimos a falta de reconhecimento, achamos que ninguém nos dá valor, e vamos nos colocando num ambiente de prisão ao ponto de pararmos de viver pela proposta e nos calamos. E pessoas lá fora esperando uma carta redigida por cada um de nós, porque já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Pessoas que precisam de uma carta para alinhar a sua vida, para receber um feedback, para dizer: precisa ser feito isso, continue fazendo aquilo. E quem é que vai enviar essa carta? Senão nós mesmos. Não há mais Paulo, mas nós somos os Paulos. E que carta nós enviaremos? A palavra de Deus que sai de nós, porque nós somos aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus. Pessoas precisam receber as boas novas, as cartas do Senhor, é o Evangelho que vai sair da tua boca, mas nós, presos, nos prendemos, fechamos a nossa boca e deixamos de fluir. E Paulo é um exemplo daquele que aquilo que ele vivia não parava e nem tirava dele o desejo de continuar fazendo a quem ele servia, que era Cristo Jesus. Não importa a situação que nós estejamos, nós ainda precisamos proclamar o Evangelho em todo o tempo. A palavra é clara: em tudo dei graça. Não estou bem, graças a Deus, porque é naquele momento de fraqueza que o poder de Deus se manifesta. As portas parecem que não se abrem, glória a Deus, porque é nesse momento que eu vou escutar o Senhor chacoalhando na mão o molho de chaves que abre todos os acessos. Meu Deus do céu, essa enfermidade não vai embora. Glória a Deus, porque quando a enfermidade passar é porque o médico dos médicos me visitou, e eu sei que vai chegar um momento que no meu quarto ele vai passar para me dar alta. Meu Deus, o meu casamento está perdido, meu Deus, o meu filho, meu Deus, o meu neto, meu Deus, a minha casa. Glória a Deus por isso, porque todas essas coisas vão me proporcionar algo poderoso na palavra de Deus para me declarar: o Senhor é aquele que ainda faz milagres. Essa é a proposta. Mas qual é a imagem que o mundo nos passa? Teu casamento acabou, teus filhos estão perdidos, o teu emprego não vai dar certo, a tua empresa vai falir, o teu carro já não está mais na moda, tu precisa de um telefone com 3 câmeras, precisa de 5, o teu tem 2 chips, precisa com 5. A imagem que o mundo nos coloca é sempre estar correndo atrás de algo que nós nunca vamos alcançar. O mundo está sempre gerando algo novo para gerar em nós o desejo de buscar sempre algo diferente do que aquilo que nós já recebemos. Tudo o que eu preciso já está entregue a nós através de uma proposta grandiosa que o Senhor nos entrega todo dia através da palavra. Mas é uma proposta. Como uma proposta, pastor? É o Evangelho, não é uma proposta. Sim, uma proposta. Por quê? Porque depende de você aceitar. E não tem imagem, não tem aparência. Você não vê Jesus, você sente.
Você sente uma paz que excede entendimento, você ouve a voz do Espírito, é algo que vem na tua mente, mas como? Ouvir o Espírito. Você sente sensações, pensamentos que vêm, que te trazem a paz, sabe? Eu sempre brinco, sabe aquela coisa quando tu perde uma carteira com o cartão? Hoje nem é carteira, né? Hoje a gente fica mais desesperado se perde o celular. Fica igual uma barata tonta, meu Deus, a minha vida está ali. E aí quando do nada tu acha o celular, sabe aquela paz que eu é essa paz. Muito maior do que essa que o Senhor tem para te dar, quando tu entende que Ele está na tua vida e nada daquilo que você tem se preocupado vai terminar com o teu propósito, porque maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. É a paz que excede todo entendimento. Você pode perder o celular, você pode perder a casa, você pode perder todas as coisas, mas nunca vai perder a presença de Deus que foi recebida através do sacrifício de cruz, pela graça. Foi de graça, mas não é porque não tem valor, é porque alguém pagou. Há uma proposta, mas nós estamos indo pela aparência. E aí nós começamos a ver que nós temos que viver muito melhor do que estamos vivendo, temos que entregar muito mais do que estamos entregando para viver o que precisamos viver. Buscamos tantas coisas e não entendemos que não recebemos porque estamos negociando aquilo que recebemos do Senhor, nos inclinando a outras propostas que nos aparecem com umas boas aparências. Romanos 12, 21 diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. O mal está ao nosso derredor todo o tempo, querendo nos estragar, querendo, sabe aquele cachorro pincher, chega na casa da pessoa, ai, que isso aqui bonitinho, que lindo. Aí tu sai, vira as costas e pega no teu calcanhar. É situações que tu vê assim, não, é pequena coisa, não vai dar nada. Não, é um pecadinho de nada, isso aí não me atrapalha. Quando tu vira as costas, é aquilo que te pega no calcanhar, a um ponto de te fazer mancar uma semana. Sabe aquela ferida que não cura, que tu passa, o remédio não vai, inflama, mas, meu Deus, uma mordidinha de nada. Mas basta uma mordidinha de nada do inimigo na tua vida, no teu calcanhar, para atrapalhar todo o teu caminhar. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a entender porque Paulo fala no texto sobre uma vestimenta que temos que colocar na nossa vida. A armadura é nos preparar para uma guerra. As nossas vestes dizem quem somos. É uma identidade que nós temos. Diz a quem servimos, para onde vamos, para que viemos. A nossa vestimenta diz muito sobre nós. E por isso que Paulo nos alerta sobre isso que temos que fazer. A nossa vestimenta, a qual Paulo se refere, diz muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa postura. É muito mais do que uma simples vestimenta, uma simples roupa. Paulo fala sobre algo no espiritual, que reflete no teu físico. As pessoas podem olhar para você e a sua roupa não for de marca, não for algo de grife, não é uma marca que todo mundo chega, meu Deus, olha só, sabe aquela marca que a pessoa compra, a marca é desse tamanho no peito para mostrar que tem uma roupa de marca? Talvez a tua roupa seja simples, a pessoa olha, não vê nenhuma etiqueta, não vê nada, mas quando você chega, aquilo que você carrega reflete algo tão poderoso que não há marca nesse mundo que tenha maior tamanho do que aquilo que você carrega, e aquilo que você carrega tem nome, é Jesus. Mas sempre será uma proposta. Quando a gente se veste com aquilo que o Senhor quer nos dar, nos transformamos ferramentas. Quando colocamos as vestimentas que o Senhor quer nos dar, nos transformamos ferramentas. Mas quando nós colocamos aquilo que o mundo nos dá para vestir, a gente se torna ferrugem. Por que ferrugem? Porque ferramenta foi aquilo que o Senhor nos chamou para ser, instrumento na mão dele. Mas quando a gente veste a roupa que o mundo nos oferece, a gente se torna ferrugem. Vai correndo, vai tirando forma. Sabe aquela ferramenta tão enferrujada que ninguém mais quer? Não, isso aí não, vai, busca outro. Não, isso aí já não dá, isso aí não serve mais para o ministério. Isso aí está muito fraco, não, isso aí está enfraquecido na fé. Aí ninguém mais quer.
e aí vão atrás de outras ferramentas. Por quê? Porque colocamos aquilo que o Senhor não nos deu para nos vestir. Não é a vestimenta do Senhor, é algo que o mundo nos colocou como roupa. Nos preocupando com aquilo que é físico, perdemos o poder daquilo que é espiritual. Quando nos vestimos pelo físico, somos ferrugem. Quando nos vestimos naquilo que é espiritual, somos ferramentas. É uma proposta. Aonde tens inclinado a receber? Vamos sempre identificar aquilo que é do Senhor, sempre pela proposta e não pela aparência. Eu trouxe um texto aqui para você entender aquilo que eu estou falando sobre proposta e aparência. Gênesis 3, versículo do 4 ao 5 diz assim, ó, a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Todos aqui conhecem a história. O pecado só aconteceu quando Adão comeu o fruto. A Eva comeu, não aconteceu nada. Porque a conversa tinha acontecido com Adão, ele era a cabeça. Mas a serpente, sabendo que a informação tinha chegado a Adão, ela, esperta, diz a palavra que era um animal mais astuto, eu não vou no Adão. Ele vai saber que a minha proposta tem até uma aparência boa, mas não é a proposta de Deus, eu não vou. Mas eu vou falar com quem tem acesso a ele. Aí foi na Eva. Ela chegou com uma aparência boa, daquela que traz aquilo que o meu coração precisa. Olha só, é verdade que vocês não podem comer nenhum desses frutos? É claro que a informação não era essa. A Eva, não, só não podemos comer daquela árvore que está no meio do jardim. Não, mas isso aí, Deus está falando para vocês que Ele não quer que vocês sejam como Ele, pode comer. Ela comeu, e aí quem foi conversar com Adão foi a serpente? Foi a Eva, bonita. Adão olha e vai pela aparência. Eva era imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então estava ali uma criação, uma criatura criada por Deus, imagem e semelhança de Deus. Então a aparência era de Deus, mas a proposta não era. Aí está um exemplo que eu digo para você. Às vezes a pessoa pode chegar para você, a aparência de cordeiro, é um irmão, meu Deus, o irmão da igreja, meu Deus, trabalha comigo, pessoa querida, meu Deus, uma pessoa fantástica. Não pode, não, é de Deus. A proposta é, não tem como não ser Deus. Eu conheço, pessoa querida, nunca fez mal a ninguém. A Eva até então também não tinha feito, mas a proposta não era. Nós vamos pela aparência, e é assim que o inimigo vai. O inimigo talvez não consiga chegar em você, porque sabe que você conhece a verdade, com você o negócio está mais embaixo, mas ele usa aquele que tem acesso ao teu coração. Ele não tem acesso ao teu coração, mas tem alguém na família que talvez esteja fraco, esteja meio afastado, ou não é da igreja, mas seja alguém que tem acesso ao teu coração. O inimigo vai lá e leva a informação nele. Não, vai lá, fala para ele que a proposta é boa, diz para aceitar esse negócio. Não, diz para ele fazer isso aí, que não vai dar nada, ninguém vai descobrir. Não, diz para ele que falar mal do pastor, essas coisas é normal, todo mundo fala. Um fala do outro, é uma corrente, isso aí alimenta a igreja assim mesmo, tá tudo certo. E aí tu fica pensando, poxa, pessoa querida, pessoa fantástica, meu Deus, anda comigo direto, conheço, meu coração tremendo. Não tem como ser, a imagem, tem um ditado que diz, não sei nem se pode isso, pular, né? O pessoal diz, a imagem, os velhos diziam, né? Não, é a imagem escarrada do bem. E aí cai, porque a imagem é boa, mas a proposta é ruim. Por isso que a palavra é tão categórica em dizer, aquele que andar comigo, aquele que ser verdadeiro adorador, aquele que ser meu discípulo, aquele que caminhar mediante a minha palavra, conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, o que vai mais chegar para nós é situações, pessoas e coisas com boas aparências. Mas o que eu vou analisar? A proposta. Que proposta é essa? Se Adão tivesse parado para pensar um pouquinho, ele ia pensar assim, não foi isso que eu recebi do Senhor. Ele me deu uma ordem e eu vou obedecer.
Ah, mas foi a mulher que ele me deu. Foi isso que Adão deu como desculpa. Ah, quem me fez pecar foi a mulher que tu me deu. Mas o Senhor, antes de dar a mulher para ele, já tinha dado uma instrução. O que valia primeiro? Tu já sabes o que tem que fazer. Você já recebeu do Senhor a tua carta. Tu já recebeu do Senhor aquilo que você precisa fazer, aonde você precisa chegar, o que você precisa buscar. Aqui você foi chamado para fazer. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou? Nós estamos nos perdendo. Nós estamos literalmente perdendo aquilo que é importante. E a palavra de Deus nos diz claro: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E ainda isso para nós nos torna algo tão banal, tão automático, tão bobo, que virou já frase de bandana de caminhão. Mas não é uma verdade. Porque quando nós pararmos para lembrar dessa palavra e isso se tornar verdade no nosso coração, nós vamos pensar 1, 2, 3, 10, 20 vezes antes de tomar a decisão e aceitar qualquer proposta, porque eu já não carrego só mais eu, mas eu carrego o Senhor. E o que traz honra e glória para o Senhor? Essa proposta é do Senhor? Ah, pastor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? E na hora eu tenho que decidir. Nada precisa se decidir na hora. Nós oramos primeiro ao Senhor. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele não responder, você não faz nada e fica parado até Ele responder, porque a palavra do Senhor é a única direção que nós temos que seguir. E se ela ainda não chegou para você, a ordem é ficar onde está. Mas nós negociamos e nós nos aventuramos pelas aparências. E o que nós temos mais hoje é aparência. As pessoas caem em golpe pelas aparências. Que bom. Tinha gente falando assim: pastor, eu estava pensando em alugar um apartamento. Quando eu olhei ali, meu Deus do céu, que coisa, né? Eu vou comprar, estudei para ampliar o apartamento. Mas depois eu comecei a pensar, e aí eu vi o teu vídeo, eu digo: mas não podia ser mesmo, né? Um preço muito diferente, tal. Mas se eu não tivesse gravado o vídeo, se tivesse demorado mais um pouco, tinha negociado, tinha comprado, porque a aparência é boa. E o inimigo sabe aquilo que nos seduz. Ele sabe como chegar na Eva. Ele sabia que a Eva, naquilo tudo ali, mesmo assim havia no coração dela um sentimento de insatisfação. Estava insatisfeita com aquilo tudo. Quando a gente está insatisfeito, qualquer coisa que vem para nós e é entregue em nós como uma boa aparência, traz em nós uma sensação de satisfação. Fui atendido. Porque o Senhor às vezes demora para nos trazer, ao nosso ver, né? Porque o Senhor não atrasa e não adianta, Ele chega no horário certo. Mas quando Ele não traz a resposta na hora que a gente quer, qualquer momento e qualquer aparência de uma resposta do Senhor para nós, a gente se joga de cabeça, se aventura e se vive de qualquer jeito, porque não para analisar a proposta. É igual você assinar um contrato sem ler. Pode dar tudo certo? Pode, mas tem tudo para dar tudo errado. Nós arriscamos tanto porque a gente não dá valor para aquilo que a gente tem no espiritual. Meu irmão, se eu chamar você agora aqui e combinar, amanhã vão no cartório, eu tenho um documento para você assinar, você vai assinar? Ah, não, mas é o pastor da igreja, é uma boa aparência. Não, mas vou analisar essa proposta. Não, mas eu tenho que assinar o quê, pastor? Deixa eu ler. Porque a gente não quer perder dinheiro, a gente não quer entrar numa furada, a gente não quer entrar com o nome no SPC, a gente não quer se dar mal. Mas quando é no espiritual, depois eu oro para o Senhor me perdoa. Gente, a gente está negociando a nossa salvação. A gente está jogando fora aquilo que o Senhor nos entregou na cruz, porque a gente não lê o contrato, a gente não lê a proposta, a gente vai pela aparência. E aí nos perdemos. Entramos num golpe muito maior do que qualquer golpe que existe na internet. Entramos no golpe que é lançado fora a salvação que recebemos. E talvez, pastor, mas a salvação é no Senhor, não tem como perder. A salvação o Senhor não nos tira, porque aquilo que Ele dá, Ele não volta atrás. Mas nós podemos jogar o presente fora. Não vai nessa que está tudo certo, é só pedir perdão que está tudo certo. Meu irmão, não fique brincando com a sua vida. Eu sempre falo a situação, né? A gente vive na graça ou vive cheio de graça? Eu estou na graça, mas no outro dia eu estou aproveitando a vida, tá? No outro dia eu peço perdão, outro dia eu apronto, outro dia eu peço perdão. E talvez no dia que você está aprontando é o dia que o Senhor vem, e aí não tem tempo de pedir perdão. Quando você abrir os olhos, está uma labareda na sua frente, e não é do Espírito Santo. E aí? Propostas, aparências. Aí Paulo vem dizendo assim: revistam-se das armaduras do Senhor. Ele vem dizendo: use o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Imagina um soldado preparado para a guerra. O cinto é aquilo que segura toda a armadura, é o cinto que segura, que dá proteção, representa a própria palavra de Deus, é aquilo que nos
segura, é aquilo que nos protege, é aquilo que segura tudo aquilo que é de Deus em nós. Nada de Deus em nós funciona sem a própria palavra, que é o verbo. Ele é o cinto da justiça, da verdade. É aquilo que nos segura, aquilo que nos prende, é aquilo que nos dá segurança. Eu posso ir onde for, porque qualquer coisa que o Senhor nos coloque como vestes, ela é segurada, é firme, e ela permanece em mim através da minha entrega na palavra. A palavra, o verbo, o próprio Cristo. É o nosso cinto da verdade, é aquilo que nos suporta, é aquilo que nos segura, é aquilo que nos dá entendimento que podemos caminhar sem medo. Nada vai ser capaz de destruir aquilo que é nosso, porque a própria palavra é aquilo que está em nós, nos apertando, nos segurando e nos dando a certeza que não estamos sozinhos. Usar o cinto da verdade significa viver com sinceridade, integridade. Não é só algo benéfico, mas é algo que gera em nós uma postura. E aí quando você começa a viver assim, a tua aparência muda, mas não é mais aparência física, é aparência espiritual, que reflete, claro, na tua vida física. Mas quando você chega, as pessoas já não veem mais você, mas veem o próprio Cristo, o Senhor, e o resplandecer dele se faz presente no teu olhar, no teu rosto. Onde tu chega, aquilo que você usa no espiritual se apresenta às pessoas, e as pessoas têm a certeza, não é você, mas é alguém que age em você. É o cinto. E aí ele diz, a couraça da justiça. A couraça da justiça é aquilo que o soldado botava aqui, como se fosse um colete, protegendo a parte das costas, protegendo o coração, impedido de ser atacado de qualquer coisa, seta, flecha, machado, qualquer coisa que fosse atirada contra ele, era aquilo que protegia o coração. E o que nós precisamos? A couraça da justiça nada mais é que a retidão de Jesus, é a proteção de Cristo contra as consequências do pecado que quer tirar de nós a graça, a misericórdia, tirar de nós a verdade, tirar de nós o caminhar, tirar de nós a direção, tirar de nós a unção, tirar de nós a certeza que nós fomos chamados para fazer parte do exército de Cristo Jesus, do leão da tribo de Judá. A couraça que ele fala da justiça é aquilo que protege o nosso coração. É o cinto, é a couraça. Então com a palavra eu me amarro, me seguro. A couraça protege o meu coração para que nada de engano entre, porque a palavra diz, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede todo o mal. Porque a palavra vem e ataca o teu coração, ferindo o teu coração, que é os teus sentimentos, que é a tua percepção de vida, tu desanima. Então quando Paulo traz, ele traz para nós toda uma vestimenta, não é um colete, não é uma calça, não é qualquer coisa, é um conjunto de coisas que precisam estar alinhados para você estar protegido em todas as situações. Assim vem o cinto da verdade, a couraça da justiça, que traz a nós a proteção de qualquer ataque que possa vir do inimigo ao nosso coração, trazendo engano com aparências que nos agradam aos olhos, mas propostas que destroem o nosso caminhar. Então precisamos estar revestidos. Ele fala sobre o calçado da prontidão do Evangelho, é estarmos preparados a todo tempo. Não adianta eu estar com um cinto e com a couraça, estar com os pés amarrados sem vontade de agir. O Senhor tem nos preparado para ser um soldado tem que ir para a guerra, e a nossa alegria é saber que a guerra já está vencida. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci todas elas. E para que eu vou para a guerra então? Eu vou para a guerra porque tem gente lá que ainda não sabe que a guerra está vencida, mas eu, como bom soldado, vou lá para avisar: se alegre, se levante, que a ferida está sendo curada e o Senhor está te esperando para uma grande festa. Já vencemos essa luta. Mas estamos como? O cinto mais ou menos apertado, a couraça mais ou menos frouxa, um dia eu boto, outro dia eu não boto, outro dia eu faço, outro dia eu não faço, porque estar revestido do Senhor é mudança de caráter, é mudança de postura, é mudança de pensamento. E nós usamos literalmente isso que Paulo bota como algo espiritual, como se fosse uma roupa de guarda-roupa. Hoje eu vou assim, hoje eu não vou usar, hoje não combina, essa estação é muito quente, não serve essa roupa. Não, isso é algo que o Paulo nos diz para nos revestirmos 24 horas por dia, 365 dias por ano, até que Jesus volte. E isso vai nos fazer avançar e ser usado por Ele como uma ferramenta verdadeira, protegidos de todo ataque e gerando proteção àqueles que vêm atrás de nós, sabendo que estamos levando eles à direção de Cristo. Paulo fala sobre
o escudo da fé. O escudo é outra coisa que traz proteção ao soldado. As flechas e todos os ataques que tinham, espadas ou qualquer outro tipo de ataque, o soldado estava com escudo, se protegendo, se defendendo de todas as coisas. E isso que nós precisamos é levar com algo poderoso sobre o nosso coração, apesar de estar com a couraça, eu estou com o escudo. E o escudo, o que é? O escudo da fé, que gera em nós o quê? Proteção sobre as dúvidas, sobre as tentações, sobre as propostas, sobre as acusações do inimigo, que muitas vezes chegam em nós dizendo assim, ó, tira isso aí, essa roupa não é para ti, esse cinto, esse cinto aí da verdade não te serve, tu mentiu muito na vida, esse cinto não cabe em ti, essa couraça da justiça, para de ser hipócrita, isso aí não é para ti, olha para o teu passado, olha só, tu tem coragem de botar isso aí? Nem veste, é uma vergonha para o teu Deus. Calçado, estás calçando, se preparando para onde? Onde é que tu acha que o Senhor vai te levar para pregar o Evangelho? Tu és uma mentira. A tua vida não se consertou, está cheio de problema, onde é que tu vai pregar o Evangelho? O inimigo vai toda hora nos lançando setas desanimadoras para que gerar em nós um sentimento de descredibilidade daquilo que é do Senhor. Porque se o Senhor falou que nós somos filhos, nós somos herdeiros, que Ele deu a nós poder para fazer coisas iguais e maiores em nome dEle, quem é o inimigo para dizer algo contra? Mas para isso nós precisamos também andar com o nosso escudo da fé. A fé, meu irmão, eu estar como escudo, sabendo assim, eu não estou vendo flecha nenhuma, não estou vendo ataque nenhum, mas eu seguro, porque eu sei que o bem vem, mas o mal também vem, mas sobre a minha fé, tudo cai por terra em nome de Jesus. Paulo também comenta sobre o capacete da salvação. Olha só, proteção da cabeça, da mente. Quantas pessoas hoje estão se perdendo com a mente, escravizadas com doenças da mente, pessoas que se sentem perseguidas, síndrome do pânico, depressão. E eu não estou dizendo que não existe não, meu irmão, isso existe, por isso que o Senhor tem dado capacidade a médicos para gerarem tratamento e ajuda para as pessoas que precisam. Tolo é aquele que, não, vou esperar o Senhor me curar. O Senhor pode curar? Claro que cura, mas Ele pode usar a medicina para te curar também. Um bom profissional, um profissional sério vai te ajudar a sair dessa depressão. Mas não adianta você sair e não procurar se proteger, porque senão o diabo sai, é expulso, mas depois de um tempo ele volta, pegando a casa limpa e vazia, entra ele e mais um monte. E aí faço a limpeza, me curo e cadê o capacete? Não sei mais onde eu botei. Aí faz igual aquele, eu já fiz muitas vezes, né? Saí de moto e senti assim um fresquinho diferente. Eu digo, meu Deus, estou sem capacete. Aí volto em casa para buscar. Mas esse negócio, esqueci o capacete, meu irmão, o inimigo já pegou a tua cabeça, no meio do caminho ali, tu já perdeu tudo aquilo que tu tinha preparado para fazer para o Senhor, se perde. Porque o inimigo espera uma brecha. É você deixar aquilo que o Senhor te entregou como uma armadura de fora, é ali que ele vai pegar e vai tirar de você a vontade de sair para a guerra. Então tudo aquilo que o Senhor nos coloca é realmente para gerar em nós uma proteção, e não é à toa. Tudo aquilo que nós temos, meu irmão, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um dom. E se você não estiver protegido e a mente de você não estiver focada em Cristo, com esse capacete que traz a nós a proteção, o capacete da salvação que traz em nós o entendimento, a minha mente não vai me levar para um lugar diferente, eu sou salvo, eu sou liberto, não há peso do pecado sobre mim, Cristo está em mim, já não sou mais eu, mas Ele que age em mim, eu já não ando sozinho, o Espírito Santo de Deus está em mim, eu vou para casa, Ele vai me chamar pelo nome, eu vou subir, mas enquanto eu não for, eu vou continuar servindo meu Deus, mesmo a circunstância não sendo favorável, mas o meu Deus é favorável a mim e vai me fazer continuar levantando todo dia, sem desanimar, porque Ele é a minha força. Mas se eu não tiver com capacete, meu irmão, capacete da salvação, a minha mente cauterizada com aquilo que o mundo colocou como verdade, eu vou me perder e nada mais faz sentido. Quantas pessoas vêm na igreja, sentam para ouvir como se fosse a academia, está pago, fui no culto de hoje, mas volto para casa tão ruim quanto vieram, porque vem para cá, já vem ruim, aí começa a olhar, não gosto do culto, não gosto do pastor, não gosto do louvor, não gosto da iluminação, o som está ruim, as cadeiras é muito desconfortável, porque teve oferta, porque teve dízimo, porque um se levantou, o outro não foi, porque um ficou chorando, o outro ficou rindo, o outro ficou falando. Tudo é coisa para contaminar a nossa mente. Mas se eu sair de casa com a armadura do Senhor, eu estou indo para onde?
para a casa do rei. E quando eu chego preparado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, tudo aquilo que tu me deu, eu vesti, e é exatamente do meu tamanho, porque cada um de nós, todos nós usamos a mesma armadura, mas para cada um de nós foi confeccionada para o nosso tamanho. O escudo vai dar em você, o capacete vai servir, a couraça vai dar certo, o cinto é do teu tamanho, porque se tem algo que o Senhor entrega em nós, a palavra dele gera em nós conforto e não desconforto. Tudo aquilo que você usar do Senhor vai gerar em você conforto, vai gerar segurança, vai gerar vontade de avançar. Então, se você está sentindo algum desconforto, meu irmão, pode ver que é coisa do inimigo gerando em você um incômodo para você não viver algo que é real. O Senhor ama você, tem algo poderoso para fazer na tua vida, e muitas pessoas vão aceitar Cristo Jesus, porque de você sairá uma palavra profética dizendo: eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui encontrado, e o Senhor mandou dizer que para você Ele vai fazer a mesma coisa. Mas nós precisamos sair de casa vestidos. E por último, a espada do Espírito. Você viu que todas as partes da armadura, a única realmente defensiva, ofensiva, é a espada. Todo o resto é para proteção. Porque o Senhor nos fez mais para proteger do que para atacar. Mas mesmo aquilo que é para ataque, traz vida. A espada do Espírito foi para lançar palavras que edificam, que salvam, que amaldiçoam o inimigo, que expulsa o inimigo, que expulsa a enfermidade, que expulsa qualquer problema. Mas quando ela entra com uma palavra de expulsão, é para tirar aquilo que está ruim e dar espaço para aquilo que é bom. Então é sempre uma palavra que expulsa aquilo que é ruim, mas traz aquilo que é vida, e a vida é o próprio Cristo. É a espada que o Senhor te deu para fazer e sair a um bom combate, sem medo de qualquer coisa que se levante contra. O Senhor te deu uma armadura que te traz uma aparência de verdadeiro guerreiro, e essa aparência é vinculada a uma proposta aceita. E aí, quando você andar pelo mundo, a sua aparência não tem nada a ver com o físico, e não que a sua vida espiritual não reflita isso, mas aí como é que as pessoas vão ver? Não vão olhar a sua aparência, porque aquilo que nós vestimos do Senhor no espiritual, essa proposta que nós aceitamos em Cristo, gera em nós atitudes e frutos que fazem a nossa identidade ser muito mais forte do que uma aparência. Eu não sei você, mas quando eu estudava lá na época do Afonso Nils, eu sou do Afonso Nils, lá em Cordeiros, né? Eu era daquele que no terceiro ano já achava que mandava no colégio, que eu estudei da primeira até o terceirão. Era daquele folgado, já no final dos terceirão já era aquele que usava o banheiro dos professor. Meu Deus, que escândalo, né? Muito tempo estudando no mesmo lugar, né? Mas eu me lembro que quando trocava de turma, trocava de uma sala para outra, na verdade era um mix, né? Todo ano tu estudava meio que a mesma pessoa. Mas às vezes entrava alguém de outro colégio, do Antônio Ramos, alguém que vinha de outra sala que era repetente, e aí tu olhava a pessoa à primeira vista assim, ó, meu Deus, santo Deus, como diz meu amigo da congregação cristã, santo Deus. Para não dizer que era feio, dizer assim, ó, meu Deus, que falta de beleza nessa pessoa. E aí a gente que é homem, novo, né? Gurizão. Ai, podia ter vindo outra menina mais bonita para a sala. Meu Deus, cabelo feio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tudo, não quero. Mas aí depois começa a ouvir. Você começa a conversar. Você começa a conhecer. Você começa a ouvir a proposta. A proposta supera aquilo que você vê de aparência, porque quando você começa a ouvir a proposta vem do coração, e ela gera em você uma identidade que é muito melhor do que a aparência física. Mas aí a aparência de Cristo é um coração alegre, um coração feliz, um coração generoso, e é isso que o Senhor quer dar para nós. Quando o Senhor quer revestir você e não vestir como o mundo quer fazer, Ele vai te dar uma aparência. É uma aparência espiritual que reflete no teu físico, mas reflete como? Como uma aparência como qualquer outra? Não, com atitudes que vão gerar nos outros, quando olhar para você, identificar a aparência de Cristo e não a sua. Quando você se reveste do Senhor, através de uma proposta que você aceita, o Senhor te dá uma aparência, mas a aparência dele. Onde você chega, as pessoas identificam, cara, é Jesus. O seu sorriso é diferente. O meu sorriso, se você for avaliar pela aparência do mundo, eu estou fora. Hoje é tudo lente de contato. Para mim fazer uma lente para um dente, eu tinha que vender o carro. Eu vou preferir andar de carro.
anda com o dente tortinho mesmo, é o charme, né? Às vezes eu vejo as minhas postagens, por isso que eu não gravo tanto vídeo. Hoje, essa semana eu gravei para falar do Instagram, eu comecei a olhar, meu dente torto, a orelha parece estar meio caída, a bochecha, dá vontade de fazer um botox na cara toda. A aparência não é muito boa, mas as pessoas acabam gostando de mim porque o Senhor me faz refletir uma aparência que não é minha, é dele. E isso não é privilégio meu, é nosso. Quando você vai e sai de casa revestido com a armadura do Senhor, você ganha a aparência dele. Aí a palavra se confirma, meu irmão. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais a minha aparência, é o reflexo da proposta que eu aceitei. Aí eu entrego para os outros Cristo Jesus. Então, meu irmão, é hoje, essa noite, que eu te convido a rasgar qualquer outra proposta que você tenha aceito, qualquer outro contrato que você tenha assinado. Ah, pastor, mas isso tem que ir, tem que ir advogado, tem que ir não sei aonde, não é assim, tem que ir no cartório. Não. O Senhor vai fazer cair por terra hoje qualquer proposta que você assinou que não vem dele. E vai esperar de você alguém que nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero aceitar a tua proposta. Eu quero jogar fora aquela aparência que o mundo me colocou. Eu quero receber a tua aparência. Eu quero que as pessoas não vejam mais eu, mas vejam tu. Por quê? Porque toda honra e glória eu quero que seja tua e não minha. Onde eu estiver, eu vou ser reconhecido nas coisas que eu faço, nos frutos que eu entrego, mas porque as pessoas reconhecem que é tu agindo e não sou eu. Se não fosse tu, Senhor, eu não seria capaz de fazer nada. Meu irmão, se eu vier para cá na quarta-feira ministrar, achando que eu tenho poder para fazer, eu digo para vocês sem mentira nenhuma que eu sou pastor, minha esposa está aqui. Toda quarta-feira é um trabalho para me estudar em casa, porque eu acho que eu não vou chegar aqui e entregar nada de bom para vocês. Toda quarta-feira é a mesma luta, porque eu sei que eu não tenho capacidade de entregar nada, mas eu decidi obedecer. O Senhor me chamou para entregar o Evangelho, e eu sei que o Evangelho é dele, a palavra é dele, e basta eu obedecer. E isso não é para mim, isso é para você. O Senhor te chamou para te entregar uma armadura de Deus te protegendo em todas as áreas da tua vida. E aí você vai ter no mundo, não é uma aparência de quem se veste, mas uma aparência de quem se reveste. E quem se reveste, reflete Cristo. Se você quer ser Cristo Jesus, se você quer assinar e aceitar essa proposta, eu convido a você a se levantar essa noite para a gente adorar o Senhor Jesus, porque aquele que é o dono do verdadeiro contrato está aqui.